Galera, estamos aqui de volta para ver a parte 2 dos compostos aromáticos. Teve um momento lá na parte 1 que eu falei a respeito da equalização dos comprimentos das ligações. Isso nós vamos ver aqui agora. Então, considerando aqui o benzeno, as ligações carbono e carbono nele não são ligações nem simples nem duplas. E vamos ver como é que a gente evidencia isso. Então nós temos aqui uma das estruturas de ressonância do benzeno. Então temos aqui como primeira informação, comprimento de ligação simples, carbono sp2 com carbono sp2. Todos os carbonos do benzeno são sp2, então a ligação simples entre dois carbonos sp2 costuma ser de 1,47 angstrom. E uma segunda informação, o comprimento da ligação dupla entre dois carbonos sp2, no caso, o comprimento dessa ligação dupla, costuma ser 1,33 angstrom. Tranquilo? Porém, na verdade, o comprimento das ligações carbono e carbono no benzeno, qualquer uma dessas ligações carbono e carbono tem um comprimento único de 1,39 angstrom. Ou seja, no benzeno, o comprimento de todas as ligações carbono e carbono não são tão longas quanto uma ligação simples entre dois carbonos sp2 e nem tão curtas quanto uma ligação dupla entre dois carbonos sp2. Ou seja, ela fica com um comprimento intermediário, beleza? Intermediário entre uma dupla e uma simples. Então, esse comprimento intermediário e todas as ligações serem do mesmo comprimento nos leva a acreditar que realmente os elétrons π do benzeno estão deslocalizados em toda a sua estrutura. Isso aqui é uma coisa que nós já falamos, sempre que estruturas de ressonâncias equivalentes podem ser escritas para uma mesma molécula, o híbrido é muito mais estável do que qualquer outra estrutura de ressonância. O que seriam estruturas de ressonância equivalentes? Seriam estruturas de ressonâncias iguais, como no caso do benzeno, onde as duas estruturas de ressonância são iguais. Então, é muito mais aceitável o que? A gente representar a substância como híbrido. Então, a forma correta de representar o benzeno seria essa aqui, com esse círculo no interior da estrutura mostrando a dispersão dos elétrons π. E essa dispersão dos elétrons π na estrutura do benzeno proporciona a ele uma estabilidade extra, que é chamada de energia de ressonância. Então, nesse gráfico aqui, nós vamos ver essa energia de ressonância do benzeno utilizando o gráfico de energia de hidrogenação de alguns alcenos cíclicos. Nós temos aqui o ciclo hexeno, que ele vai ser transformado em ciclo hexano. Para isso, ele precisa reagir com 1 mol de hidrogênio. Para essa ligação π aqui ser quebrada, entrar um hidrogênio em cada carbono da ligação π e ele se transformar no ciclo hexano. Essa reação é exotérmica, observamos uma liberação de 28,6 quilocalorias por mol. Agora, quando nós temos um ciclo alceno com duas ligações π, para eles se transformarem no ciclo hexano, eles precisam reagir com 2 mols de hidrogênio, porque cada ligação π sendo quebrada precisa de 2 hidrogênios para fazer a quarta ligação desses carbonos que estavam fazendo a ligação π. Então, 1 mol de hidrogênio para o rompimento dessa ligação π e o outro mol de hidrogênio para o rompimento da ligação π seguinte. E a energia liberada, observada, foi de 56 kcal por mol. Podemos ver que quando o alceno tem uma ligação π, a energia liberada foi de 28,6 quilocalorias por mol, e que com uma ligação π a mais, ou seja, com o dobro de ligação π, o ciclo alcadieno liberou uma quantidade de energia praticamente o dobro do que o composto com uma ligação π apenas.
Então seria de se esperar que o ciclo hexatrieno, aqui hipotético, a energia liberada fosse 3 vezes o valor inicial. Correto? Porque agora teriam 3 ligações π para ser rompidas, seriam necessários 3 mols de hidrogênio e, consequentemente, a energia liberada seria 3 vezes maior do que a energia do composto, energia liberada quando o composto com apenas uma ligação π sofreu a reação de hidrogenação. Porém, na realidade, quando o benzeno sofre a hidrogenação, a energia liberada é de 48,9 quilocalorias por mol, uma energia menor do que a energia que seria esperada aqui teoricamente. Essa diferença de energia entre a energia esperada e a energia realmente liberada, que foi de 36 quilocalorias por mol, que é chamada de energia de ressonância. E voltando aqui para o slide anterior, nós vimos que essa energia de ressonância está referida à estabilidade do benzeno devido à dispersão dos elétrons π. E realmente o benzeno ele é mais estável do que o ciclo hexatrieno hipotético. Aí eu dei uma limpada aqui no slide para ficar mais visível. Se a reação de hidrogenação do benzeno experimental foi menor do que a teórica, é porque o benzeno apresenta uma energia menor do que o ciclo hexatrieno hipotético. Por isso que eles estão em patamares de energias diferentes. O benzeno está num patamar de energia mais baixo. E se ele está num patamar de energia mais baixo, quer dizer que ele é mais estável. A condição para que ocorra a deslocalização dos elétrons π no benzeno em toda a sua estrutura é que os orbitais π de todos os carbonos do anel do benzeno que estão fazendo as ligações π, eles estejam paralelos. Então aqui eu tenho que ter os orbitais π paralelos, beleza? A deslocalização, a dispersão dos elétrons π só ocorre se os orbitais π estiverem paralelos. Existe uma regra útil para fazer a previsão de se uma determinada substância, um composto cíclico, vai ser aromático ou não. Ou seja, se vai ocorrer ou não a dispersão dos elétrons π na sua estrutura, que será a regra de Huckel. Mas nós veremos lá na frente que nem sempre essa regra vai nos dar a informação correta. Ela diz o seguinte: anéis que possuem 4n mais 2 elétrons π, onde n é um número inteiro, são compostos aromáticos e estabilizados por ressonância, ou seja, apresentam os seus elétrons π dispersos na estrutura. Então, como exemplo, vamos pegar aqui o benzeno. Como é que nós vamos trabalhar com essa regra? A gente vai fazer 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Então, cada ligação π ela é composta por 2 elétrons. Então, se eu tenho 3 ligações π, eu vou ter um total de 6 elétrons π. Desenvolvendo essa equação, eu acho n igual a 1, um número inteiro, então chego à conclusão de que o benzeno é um composto estabilizado por ressonância. Então, resumindo, para chegarmos à conclusão de que o composto é estabilizado por ressonância, nós temos que achar o valor de n, um número inteiro. Vamos agora para o 8-anuleno. Ele tem 4 ligações π, ou seja, um total de 8 elétrons π. Desenvolvendo essa equação, vamos achar n igual a 1,5. Não é um número inteiro. Então, chegamos à conclusão de que o 8-anuleno não é um composto estabilizado por ressonância. Ou seja, os elétrons π não se dispersam na estrutura.
Essa aqui seria a real estrutura do 8-anuleno e nós podemos ver que os orbitais π eles não estão paralelos. E por esse motivo que a deslocalização dos elétrons π não ocorre. E agora nós temos aqui um caso em que a regra de Huckel faz com que nós cheguemos a uma conclusão errada. Por exemplo, aqui agora o 4n mais 2 vai ser igual a 10, porque nós temos 5 ligações π, então um total de 10 elétrons π. Desenvolvendo a equação, nós achamos n um valor inteiro, que segundo a regra de Huckel, se n for um número inteiro, o composto é estabilizado por ressonância. Porém, nesse caso do 10-anuleno, o composto não é estabilizado por ressonância. Então está aqui uma observação sobre ele. O 10-anuleno possui o número adequado de elétrons π, mas não as demais propriedades de um composto aromático. Dentre elas, estabilidade, reatividade, propriedades magnéticas e planaridade da molécula. E as explicações foram baseadas na falta da planaridade do 10-anuleno provocada pelas repulsões dos hidrogênios internos dessas estruturas que impedem uma boa conjugação do sistema π. E aqui nesse slide nós estamos vendo a real estrutura do 10-anuleno. A repulsão entre esses dois hidrogênios faz com que a sua estrutura não seja plana e, consequentemente, os orbitais π das ligações π não estão paralelos, impossibilitando uma boa conjugação do sistema π. Então vamos lembrar, no 10-anuleno, embora o N, o cálculo de N na regra de Huckel, seja positivo, ele não é estabilizado por ressonância, não pode ser considerado um composto aromático, devido à falta de planaridade da molécula provocada pela repulsão desses hidrogênios na sua estrutura. E segundo a regra de Huckel, dessas 4 substâncias, quais são e quais não são aromáticas? Então temos que fazer as contas. 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações π. Um total de 12 elétrons π, então. Dessa forma, achamos N igual a 2,5. Não é um número inteiro, consequentemente, o 12-anuleno não é aromático. Agora, o 14-anuleno, 4N mais 2 vai ser igual a 14, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações π. Então, N aqui vai ser igual a 3, o número inteiro. Então, o 14-anuleno, segundo a regra de Huckel, é um composto estabilizado por ressonância, podemos classificá-lo como um composto aromático. O terceiro composto, 4N mais 2, vai ser igual a 16. Está aqui o 16-anuleno, temos 8 ligações π. N aqui seria igual a 3,5, não é um número inteiro, então, segundo a regra de Huckel, não é um composto estabilizado por ressonância, não podemos classificá-los como aromático. E o último, 18-anuleno, seria 4N mais 2 igual a 18, o número de elétrons π, 9 ligações π nessa estrutura. O N daria aqui igual a 4, um número inteiro. Então, segundo a regra de Huckel, o 18-anuleno é um composto estabilizado por ressonância e então pode ser classificado como um composto aromático. E alunos, temos várias outras formas de descobrir se um determinado composto é aromático ou não, mas para o que a gente precisa, vamos trabalhar apenas aqui com essa regra de Huckel, lembrando da exceção lá do 10-anuleno.
Então vamos repetir aqui. Não basta seguir a regra de Huckel, calcular um N, um número inteiro, para chegar à conclusão de que o composto é aromático. Temos que verificar também a planaridade da estrutura, que é o que possibilita a dispersão dos elétrons π. Beleza? Então a parte 2 de compostos aromáticos se encerra por aqui. E ficou faltando a parte 3, que vai vir a seguir.